Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal amplia a restrição de foro privilegiado para ministros. Segundo o entendimento da primeira turma, eles só podem ser julgados pela corte por crimes cometidos durante o mandato. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no gabinete e em apartamentos da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB. Ela é alvo de operação que investiga a concessão de registros sindicais fraudados no Ministério do Trabalho. Em Araçariguama, interior de São Paulo, pais procuram por menina desaparecida. Eu só quero a minha filha, só ela que eu quero. Vitória Gabriele saiu para andar de patins e não foi mais vista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assinam acordo de desnuclearização durante encontro histórico. Seleção brasileira faz primeiro treino em solo russo com a presença de torcedores. No campo, descontração e ovadas nos jogadores aniversariantes. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal considerou que ministros só devem ser julgados pela corte quando os crimes forem cometidos no exercício do cargo e em função dele. Com isso, um processo contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi remetido para a primeira instância. Esse é o primeiro caso de ministro de Estado que não será julgado pelo STF. A decisão da primeira turma foi tomada com base na determinação dada em maio pelo plenário da Corte de restringir o foro privilegiado de parlamentares apenas aos casos em que o crime foi cometido no exercício do mandato e em função do cargo. Por analogia, o ministro relator entendeu que o critério deve ser estendido a todos os tipos de prerrogativa de foro. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento na data de 3 de maio, aprovou por maioria a seguinte tese: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. A razão de decidir do julgamento realizado pelo Supremo aplica-se indistintamente a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio Melo. Apenas Alexandre de Moraes votou para que o processo fosse remetido para o Superior Tribunal de Justiça. Blairo Maggi responde a inquérito por supostamente ter vendido uma cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, quando era governador. Como o crime não tem relação com o cargo de ministro e nem de senador, do qual ele é licenciado, ficou definido que o processo ocorrerá na primeira instância da Justiça do Mato Grosso. Como a decisão da restrição de foro privilegiado de um ministro foi tomada num caso específico, não existe obrigatoriedade que ela seja seguida em outras situações, mas pode ser referência em outros processos, principalmente nos que forem julgados na primeira turma. Como a questão é delicada, também pode ser levada ao plenário do Supremo, onde se poderia ter uma decisão definitiva sobre a instância de julgamento de ministros de Estado. Em nota, a assessoria do ministro Blairo Maggi afirmou que, ao decidir abrir mão de disputar a reeleição ao Senado antes do julgamento do STF restringindo o foro, o ministro fez uma opção consciente por desconsiderar qualquer hipótese de se valer de foro privilegiado. A remessa do caso à Justiça de Mato Grosso é um desdobramento natural da investigação. O ministro reafirma sua confiança na Justiça, onde provará a inocência. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra o senador e ex-presidente do Democratas, o DEM, Agripino Maia. Ele passa a ser réu por corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O senador é acusado de ter recebido cerca de R$1 milhão em propina em um contrato de inspeção veicular em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Agora terá início a fase de coleta de novas provas e depoimentos de testemunhas. Só depois, o STF decidirá se condena ou absolve Agripino Maia. Em nota, o parlamentar afirma que o placar de 3-2 mostra a fragilidade da denúncia e que ele irá provar sua inocência. A deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, foi alvo da segunda fase da operação Registro Espúrio, que investiga a concessão de registros sindicais fraudados no Ministério do Trabalho. Anexo 4 da Câmara, 6º andar. Movimentação de policiais federais e legislativos. O alvo, Gabinete 644.
com o celular, nossa produção registrou a saída dos agentes da PF da Câmara. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em outros 2 endereços, no apartamento funcional da parlamentar, em Brasília, e num apartamento no Rio de Janeiro, neste prédio residencial de alto padrão, no bairro do Flamengo. As ordens foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, Cristiane Brasil teria uma espécie de braço direito aqui dentro do Ministério do Trabalho. O agente público Renato Araújo Júnior, preso na primeira fase da operação. Ela orientaria o servidor em como agir com os pedidos de registros sindicais, de acordo com os interesses dela enquanto deputada. Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, e está proibida de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os outros investigados. E foi justamente para o cargo de ministra do Trabalho que a PTBista havia sido indicada no começo deste ano. Após quase 2 meses, o governo desistiu do nome dela. O motivo? A parlamentar foi condenada a indenizar em R$60 mil 2 motoristas numa ação trabalhista. Na época, a PTBista disse que não devia mais nada aos ex-funcionários, nem à justiça. Em nota, Cristiane Brasil afirma ter recebido a investigação com tranquilidade, pois não tem papel nas decisões tomadas pelo Ministério do Trabalho. A deputada espera o esclarecimento das questões para manter o nome dela limpo. Roberto Jefferson disse que apoia o trabalho da Polícia Federal e que nunca participou de qualquer negociação espúria na pasta. E que, caso seja comprovada a participação de PTBistas no esquema, cabe a eles assumir a responsabilidade perante a Justiça. Nós não conseguimos contato com a defesa de Renato Araújo Júnior. Pela primeira vez, o juiz Sérgio Moro abriu mão de julgar processos da Lava Jato. São casos relacionados à investigação da 48ª fase da operação. A Força-Tarefa apura um suposto esquema de propinas envolvendo uma rodovia no Paraná. 6 pessoas foram presas e buscas foram realizadas na sede do governo paranaense no início do ano. O então governador era Beto Richa, hoje pré-candidato do PSDB ao Senado. Na época, Richa determinou à Controladoria Geral do Estado a apuração de eventuais irregularidades, além do afastamento de eventuais envolvidos. Ao sair do processo, Moro alegou excesso de trabalho e falta de ligação desse esquema com a corrupção na Petrobras. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu por considerar inconstitucional um aumento no teto do funcionalismo paulista, que custaria cerca de R$1 bilhão em 4 anos. O aumento de salário havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa. Os deputados aceitaram equiparar o salário de 4 mil servidores públicos, antes limitado à remuneração de R$ 22.400 do governador, ao dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que recebem R$ 30.400. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil, quase 1 milhão de crianças trabalham ilegalmente. Hoje, com 18 anos, a Tainá faz parte do programa Jovem Aprendiz. Ela trabalha e faz um curso profissionalizante, mas nem sempre foi assim. O primeiro emprego veio aos 15 de forma irregular, em um shopping, com uma carga horária longa que prejudicou os estudos. Eu acordava muito cansada, porque tinha vezes que eu chegava no trabalho às 2 da tarde para uma reunião e eu só saía às 10. Eu tive que abandonar a escola por trabalhar demais. A situação de milhares de outros menores de idade entre 5 e 17 anos é ainda pior. Entre 2012 e 2017, quase 16 mil deles foram vítimas de acidentes de trabalho. São 7 casos todos os dias. De acordo com o IBGE, o trabalho infantil vem diminuindo na última década. Mesmo assim, atualmente quase 1 milhão de crianças trabalham ilegalmente no Brasil. São pessoas de 5 a 17 anos que são exploradas em diversos setores. Os dados alarmantes fizeram com que o Ministério Público e a Organização Internacional do Trabalho lançassem uma campanha para combater essas irregularidades. Uma das preocupações é que seja uma porta de entrada para outras violações, como a prostituição. A educação é fundamental.
né? Ela é uma política que pode prevenir e pode contribuir decisivamente para a eliminação do trabalho infantil. No Brasil é proibido o trabalho de menores de 14 anos. Adolescentes entre 14 e 15 podem fazer parte do programa Jovem Aprendiz. Dos 16 aos 17 anos é permitido trabalhar desde que a atividade não seja exercida à noite, nem ofereça perigo ou situação insalubre. Um bom exemplo é a Orquestra das Escolas, que reúne alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, ensinando música para os pequenos e levando arte ao público. E olha, o preço do litro da gasolina deve ficar mais baixo a partir de amanhã. A Petrobras anunciou uma pequena redução nas refinarias. Já nos postos de combustíveis, a realidade é outra. A reclamação de quem chega para abastecer é sempre a mesma. O diesel abaixou, mas a gasolina continua a mesma coisa. Para a população em si não adianta nada. O que eles descontaram do diesel jogou para a gasolina para nós. Então, em vez de melhorar, piorou. Com a greve dos caminhoneiros, o preço dos combustíveis disparou em todo o país. Aqui em Belo Horizonte, o litro da gasolina, por exemplo, aumentou mais de 7% nas últimas semanas. Em alguns postos, passou de R$ 5,00. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis é de R$ 4,60. No Rio de Janeiro, R$ 5,00. Já em São Paulo, R$ 4,43, um dos mais baixos do país. Mas é bom lembrar, há um mês, os paulistanos pagavam R$ 4,16, 27 centavos a menos. Para a gente que é trabalhador, precisa do carro, usa ele todo dia, é quase que inviável. Hoje, a Petrobras anunciou uma pequena redução no preço da gasolina nas refinarias, 1,05%. Nos postos, nem mesmo as promoções agradam os motoristas. Essa porcentagem que eles jogam é muito pouca, né? Muito pouca. Não faz diferença nenhuma, não. Para o consumidor, a realidade é esta. Em 4 meses, a gasolina ficou 25% mais cara. Tá mais pesado. Antigamente eu gastava 140 para encher, eu tô gastando 200. Geralmente eu punha na faixa de 35, 40 litros. Hoje eu tô pondo 30 litros só para manter a semana. Tá caro mesmo. A polícia prendeu 3 criminosos que tentavam resgatar armas usadas na guerra entre facções do último fim de semana na zona sul do Rio de Janeiro. Os 3 foram rendidos assim que desceram da mata com o armamento. Os bandidos usaram uma lancha e percorreram 15 quilômetros entre a Vila dos Pinheiros e a Urca. As armas foram escondidas após o tiroteio do último fim de semana. Foram apreendidos fuzis, pistolas, granadas, carregadores e munições. Segundo a polícia, os criminosos saíram do canal do Cunha, no Complexo da Maré, passaram pela Baía de Guanabara até a Praia Vermelha, aqui na zona sul do Rio. Eles vieram buscar um armamento deixado para trás durante uma fuga. Eles estavam na invasão até porque eles conseguiram achar esse armamento dentro da mata e à noite. Então, só estando no momento no qual esse armamento foi escondido que eles poderiam ter achado esse armamento. Armas que foram utilizadas na guerra de facções pelo controle do tráfico de drogas dos morros Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme. No domingo, 7 corpos foram encontrados na encosta da Praia Vermelha. A polícia acredita que todos tinham envolvimento com o crime. Já os familiares negaram que eram bandidos e acusaram os policiais de terem executado os rapazes. Hoje, as mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 90 dias. Para homenagear a vereadora, a ex-companheira dela escreveu uma carta. A declaração foi revelada pelo jornal O Globo. No texto, a arquiteta Mônica Benício relembra a luta de Marielle na Câmara Municipal do Rio. Conta que a presença de uma mulher negra, lésbica, feminista, favelada e de esquerda, em meio a homens brancos e ricos, símbolos do atraso do país, foi por todo o tempo um ato de persistência. E revela um dos momentos mais difíceis de Marielle como vereadora. Após a rejeição ao projeto que incluía o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário da cidade, Marielle ligou para a companheira e chorou. Para Mônica, lembrar o episódio no Dia dos Namorados é reafirmar o amor e a luta do casal. E 90 dias após a morte de Marielle, assegura: continuaremos exigindo resposta, mas não uma resposta qualquer. E termina a carta dizendo: no país que mais mata sua população LGBTI e que nega direitos às chamadas minorias políticas, Marielle e nossa história de amor representam força inspiradora para a luta.
Continuaremos lutando para que nada nos sujeite e que o que nos defina seja sempre o amor. E por falar em amor, vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que vai falar hoje sobre o encontro que aconteceu ontem, né? Quase no Dia dos Namorados, coraçãozinho, o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o presidente Donald Trump. Você não gostou, Reinaldo, mas até lembra o encontro do Dia dos Namorados, né? Aquele primeiro jantar que você sai, não sabe se aquele namoro vai vingar ou não, você sai cheio de promessas, expectativas, vamos ver no que vai dar, mais ou menos isso. É por aí, Amanda. Boa noite, Augusto. Olha, e no caso, um encontro aí entre parceiros com uma reputação não muito boa. A de um deles é péssima. Olha aqui, eu vou começar. Eu não quero parecer esquisito, não quero que o telespectador me ache esquisito, porque está ouvindo as televisões, os jornais, as rádios, as revistas, não sei o que, dizendo assim: encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. Sabe a importância que teve esse evento? Nenhuma. Isto é, por enquanto, uma bobagem. E eu acho especialmente interessante que as pessoas dizem encontro histórico entre... Eu gostaria de saber o que essas pessoas entendem por histórico. Uma coisa inédita não quer dizer que ela seja histórica. Entende? Não quer dizer. É só inédito. Histórico não é. Porque o histórico é uma perspectiva do presente para o passado. Você pega um evento no passado e diz: este evento foi definidor de uma porção de outras coisas que resultaram nisso que temos. Então foi histórico. Agora, como é que você determina de antemão o que vai ser histórico? Eu lembro muito quando Obama foi eleito nos Estados Unidos, assim, uma eleição histórica, um negro presidente dos Estados Unidos. Eu disse, não, uma eleição inédita. Histórica, não. Vejam, ele se elegeu, né? E agora quem está no poder é o Donald Trump tentando desmontar as coisas que ele fez. Tanto não foi histórico que o desmonte está em curso. Por que eu estou falando isso? O que é que há de real no acordo, no suposto acordo? Nada. Os termos do acordo são vagos. Não quer dizer nada. A Coreia do Norte se compromete a submeter à inspeção as suas instalações nucleares. Como? Quando? Qual é o calendário? O que será feito? Não tem. Vai devolver os restos mortais dos americanos. Bom, e daí? O que isso tem de importante para o acordo ali na península? Zero. Ninguém conhece a natureza desse acordo. Não é? Feito sem mediação internacional nenhuma. Sem observadores internacionais, sem nada. Né? O único que está ganhando com isso, é um tarado chamado Kim Jong-un, que comanda a ditadura mais feroz do planeta e uma das mais ferozes da história. Quando Kim Jong-un se enjoa de alguém, ele manda explodir a pessoa com um míssil. Fez isso com um tio. A Coreia do Norte passa fome para manter o seu programa nuclear e um dos maiores exércitos do mundo. A Coreia do Sul está feliz? Bom, se eu tenho um louco como vizinho que tem uma bomba atômica, você elogia. Melhor que ele esteja ali sendo observado e tal. Agora, será que ele um dia usaria essa bomba? Eu duvido. A China está contente? Bom, a China está contente porque é ela que sustenta a Coreia do Norte. E a China contente sendo uma tirania, para mim não quer dizer nada. Se uma tirania está contente, se outra tirania está contente, se uma democradura como a Rússia está contente, também é o caso de a gente botar o pé atrás. Né? O que eu estou chamando a atenção de vocês histórico não é, porque até agora não aconteceu nada, dificilmente acontecerá, antevejo, daqui a pouco o Kim Jong-un inventa uma história qualquer para romper o acordo, para congelar o acordo. Não conhecemos os termos, o que foi combinado.
A única coisa que se sabe é que os Estados Unidos e a Coreia do Sul suspenderam as manobras militares conjuntas. Mais uma vitória do Kim Jong-un. Então o Kim Jong-un está aí tentando legitimar um regime que tem 70 anos, uma ditadura asquerosa, não é? O avô dele não conseguiu, o pai dele não conseguiu, ele está conseguindo com quem? Com Donald Trump, que não obstante rompeu o acordo nuclear com o Irã, este sim um acordo que estava submetido à observação internacional e a mediadores internacionais. E numa região com um potencial de conflito infinitamente maior. Donald Trump está atrás apenas de fazer alguns tweets, uns 3 ou 4 tweets, com 114 toques cada um, que é o máximo que ele consegue de complexidade mental. É isso aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite para você. E vamos então chamar uma reportagem sobre esse assunto. Pela primeira vez na história, um presidente americano em exercício se reuniu com um líder norte-coreano. O resultado foi a assinatura de um acordo para acabar com o arsenal nuclear de Pyongyang. O correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, tem os detalhes. Enquanto a comitiva do presidente dos Estados Unidos seguia para a cúpula no Hotel Capella, na ilha de Sentosa, em Singapura, o comboio característico com seguranças correndo ao redor do carro levava o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que chegou 7 minutos antes do encontro. Donald Trump chegou pontualmente às 9 da manhã. Os líderes que governam nações com regimes distintos e com personalidades parecidas se encontraram. Em frente às bandeiras diferentes dos dois países, com cores que combinam, o aperto de mão histórico, inédito, que pode ter o valor inestimável de paz. As primeiras palavras aos jornalistas mostravam as diferenças sendo superadas e otimismo. Não foi fácil chegar aqui. O passado e os velhos preconceitos e práticas funcionaram como obstáculos em nosso caminho, mas superamos tudo isso e estamos aqui hoje. Eu me sinto muito bem, vamos ter uma ótima discussão e eu acho um tremendo sucesso. Seremos tremendamente bem-sucedidos e é uma honra minha e vamos ter um ótimo relacionamento, não tenho dúvidas. No primeiro momento, os governantes seguiram para uma conversa reservada, somente acompanhados pelos intérpretes, que durou em torno de 40 minutos, ocasião em que o presidente norte-americano apresentou um vídeo surpresa que sugere prosperidade à Coreia do Norte. Em seguida, os dois foram vistos nos corredores do hotel. Trump continuava otimista. Muito bom e que os dois têm um excelente relacionamento. Os líderes começaram a reunião acompanhados dos assessores. Entre eles, com Trump, estavam o secretário de Estado Mike Pompeo, o chefe de gabinete da Casa Branca John Kelly e o assessor de segurança nacional John Bolton. Ao lado de Kim, um dos principais colaboradores, Kim Yong-chol, o ministro de Relações Exteriores Ri Yong-ho e o chanceler Ri So-yong. Depois andaram pelos jardins, momento em que o presidente norte-americano mostrou a limusine presidencial a Kim. Seguiram para o almoço e, na sequência, assinaram um acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O documento prevê novas relações entre os dois países, a recuperação dos restos mortais dos soldados americanos mortos na Guerra das Coreias, a construção de um regime de paz durável na Península Coreana e a reafirmação da Declaração de Panmunjom, assinada em abril entre os líderes coreanos, em que Pyongyang se compromete com a desnuclearização. O que eles fizeram para justificar essa reunião, garantiram um compromisso para a completa desnuclearização. Essa é a grande coisa. Eles garantiram a libertação de 3 reféns americanos. Eles já nos deram 2 meses atrás. Essas pessoas estão vivendo felizes em suas casas. E foi muito duro para eles, para dizer o mínimo. Garantiram um compromisso de recuperar os restos mortais. Inclusive, esses são os heróis caídos. E eles estão dando um compromisso. Eles estão começando imediatamente para
para recuperar os restos mortais. Cada passo dos líderes foi acompanhado pelo mundo todo, principalmente pelas pessoas em Seul. Em Pyongyang, capital norte-coreana, não houve transmissão ao vivo, somente silêncio nas ruas. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, acompanhou tudo com atenção no gabinete presidencial. Eu também dificilmente poderia dormir na noite passada. Eu me uno a todas as pessoas que aspiram ardentemente pelo sucesso da cúpula. Trazer a completa desnuclearização e paz para nós e inaugurar uma nova era entre as duas Coreias e os Estados Unidos. A China disse apoiar a questão nuclear da Península Coreana através da política e do diálogo. E o Japão agradeceu Trump por lembrar os japoneses que foram sequestrados nas décadas de 1970 e 1980. O presidente Donald Trump disse que os próximos passos rumo ao processo de desnuclearização vão acontecer em breve. Afirmou também que as sanções ao regime de Pyongyang permanecem e serão retiradas no momento certo. Declarou o fim aos exercícios militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul e afirmou que o líder norte-coreano aceitou o convite para ir à Casa Branca em um momento apropriado. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Líderes do mundo todo repercutiram um encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. Na Europa, a chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou que a cúpula mostra que a diplomacia e o diálogo são a única maneira de seguir adiante. É um sinal claro de que a diplomacia está sempre mudando. É o mais difícil a ser seguido, mas o mais recompensador. E o porta-voz do governo francês relembrou as recentes brigas entre os dois líderes. Nós temos que agradecer às pessoas que há pouco tempo trocavam injúrias no Twitter e hoje foram capazes de ter um diálogo. Já a Rússia considerou positiva a reunião, mas disse que é preciso analisar os detalhes do acordo. O Kremlin ainda convidou Kim Jong-un para um encontro bilateral com o presidente Vladimir Putin. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU afirmou que o encontro foi um marco para a desnuclearização da Península Coreana, mas disse que será preciso paciência e apoio da comunidade global para implementar o acordo. Já em Washington, senadores dos dois partidos preferiram ver com precaução a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Temos que ter certeza de que todos os pingos nos is foram colocados, porque sempre há maneiras de se esconder algo. Se no futuro houver uma promessa que a Coreia não cumprir, então provavelmente teremos uma guerra. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Em Paris, a polícia prendeu um homem que fez 2 pessoas reféns dentro de um prédio comercial no centro da cidade. As autoridades ainda não confirmaram, mas a imprensa local descarta um ataque terrorista. O ministro do Interior francês afirmou que ninguém ficou ferido. A motivação do agressor é investigada. No sul da Rússia, 11 pessoas morreram em um acidente de barco no rio Volga. O catamarã, onde estavam as vítimas, bateu em uma embarcação e não tinha autorização oficial para usar sinais luminosos. As autoridades russas investigam o acidente. O catamarã, com capacidade para transportar no máximo 12 pessoas, viajava com 16. Começou hoje em São Paulo o maior congresso de tecnologia da informação para o setor financeiro. O evento traz novidades em segurança e conveniência ao cliente. Já imaginou ter um carro inteligente, conectado, que te permite pagar por serviços como reservar hotel, abastecer e até comprar um cafezinho? E o melhor, de forma segura. Quando eu estou investindo em tecnologia para o meu cliente, eu estou sempre preocupado também em dar segurança. Porque eu tenho certeza que o meu cliente só vai utilizar um produto meu, ou um canal meu, ou um serviço meu, se ele se sentir seguro em fazer aquilo. E as novidades aqui são muitas. Para o setor bancário, caixas eletrônicos modernos. Para o varejo, uma máquina onde o consumidor paga sozinho pelo produto e ainda saca dinheiro. Se quiser, ainda dá para saber o perfil dos clientes por um sistema de análise de vídeo.
Olha, a gente vai usar agora esse celular gigante aqui para mostrar um aplicativo de validação por biometria facial. Ele confirma a identidade da pessoa comparando uma foto tirada na hora com uma foto registrada no Cadastro Nacional de Motoristas Habilitados. Então é só colocar o CPF, fazer a foto e o resultado vai medir o índice de similaridade. Então aqui, no caso dela, a gente vai ver o resultado aqui agora, 93%. Agora, se alguém quiser fraudar o sistema, então, por exemplo, eu vou fazer a minha foto, mas usando o CPF dela. A gente vai ver o resultado. Ó, 30%, negativo. A foto que está no banco de dados vai ser a foto do cidadão de bem, da pessoa honesta e não a foto do fraudador e, portanto, o aplicativo vai acusar que ali é uma possibilidade grande de ser uma fraude. E olha só esse crime. Uma mulher de 42 anos foi morta pela polícia depois de ter o carro confundido com um veículo roubado. O caso foi em Fortaleza. E nós vamos para lá ao vivo com o repórter Emerson Tchelian, que traz todos os detalhes dessa história. Boa noite, Tchelian. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Gisele Távora Araújo tinha 42 anos e foi baleada em uma avenida movimentada aqui da região sul de Fortaleza. A administradora de empresas estava no carro com a filha de 17 anos quando foi perseguida por policiais. Ela não parou e levou um tiro nas costas que perfurou o pulmão. Gisele foi socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu e morreu hoje pela manhã. Em depoimento à polícia, a filha disse que elas acharam que os policiais perseguiam um outro veículo, por isso, com medo, a mãe acelerou. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que os policiais perseguiam um veículo roubado com as mesmas características do veículo de Gisele. E quando Gisele não obedeceu a ordem de parada, o policial decidiu dar um tiro no pneu, mas acertou a motorista. O caso está na Controladoria Geral de Disciplina, onde o policial se apresentou e teve a arma apreendida. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchelian, para o Rede TV News. Atirou no pneu e acertou a motorista, bom de mira. 10 pessoas foram presas em uma operação da polícia no sul de Minas Gerais. Os suspeitos teriam envolvimento com os ataques a ônibus da última semana. Com o apoio de um helicóptero, equipes da Polícia Civil saíram no início da manhã para cumprir 26 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão. 10 pessoas foram presas e 3 continuam foragidas. 5 cidades foram alvos da operação: Três Pontas, Varginha, Guapé, Boa Esperança e Alfenas. De acordo com a polícia, os presos têm ligações com o tráfico de drogas, roubo e estelionato. Entre os suspeitos estão integrantes de facções criminosas que podem estar ligados aos ataques ocorridos em Minas Gerais durante a semana passada. 5 pessoas foram atropeladas em Pouso Alegre, no sul de Minas. 3 foram socorridas em estado grave. O motorista teria premeditado o atropelamento por ciúmes da ex-mulher. Uma câmera de segurança mostra o carro estacionado na avenida. Logo após aparecer um ciclista de camisa clara, o motorista acelera e o atropela propositalmente. Sem controle, o carro invade a contramão e atinge com violência 4 pessoas que conversavam na calçada. O motorista ainda saiu do carro para agredir o ciclista que estava caído ao chão. O homem fugiu a pé do local sem prestar nenhum tipo de socorro às vítimas. 3 pessoas seguem internadas no hospital de Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito já foi identificado e o motivo de tanta violência seria ciúmes. O ciclista atropelado é o atual namorado da ex-mulher dele. Uma jovem de 26 anos deu à luz dentro de um ônibus em Salvador. Jéssica Lima Purificação estava com o marido quando começou a sentir as dores do parto. Ao perceber que a mulher estava dando à luz, o motorista seguiu para uma unidade de pronto atendimento. Imagens feitas por passageiros mostram o momento em que médicos retiram Jéssica e o filho do ônibus. Mãe e bebê passam bem. A criança do sexo masculino nasceu com cerca de 3 quilos. Este é o 4º filho de Jéssica. Uma família de Araçariguama, no interior de São Paulo, está desesperada à procura de Vitória Gabriele, de apenas 12 anos. Ela está desaparecida desde o dia 8 deste mês.
busca nesse mato aí para esses cachorros que não acha, para mim é um alívio e uma alegria no coração, porque eu sei que a minha filha não está ali. Vitória foi vista pela última vez andando de patins em uma rua próxima ao ginásio onde tinha costume de ir. A pequena cidade de Araçariguama, localizada a menos de 50 quilômetros de São Paulo, está mobilizada à procura da menina de 12 anos. Sempre sorridente nas fotos, Vitória Gabriele Guimarães Vaz desapareceu na última sexta-feira, dia 8 de junho, por volta da 1h30 da tarde. Segundo a polícia, 4 testemunhas disseram que viram Vitória Gabriele patinando aqui no estacionamento do ginásio. A polícia ainda não sabe com quem, para onde ela foi e como ela saiu daqui. As buscas se concentram nas matas perto da cidade e contam com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar. Bombeiros civis da região também tentam localizar Vitória Gabriele. A maior dificuldade seria o terreno, né? Que no caso dessa mata é o terreno de difícil acesso, né? Íngreme. A dificuldade maior que a gente encontrou foi essa, mas o cão subiu e fez o descarte. Agora a gente vai partir para uma outra parte, né? O pai da menina acompanha de perto os trabalhos das equipes. Ele tem esperança de que a filha esteja viva. Nessa mata mesmo tem vários, né, casas abandonadas, de outros tempos, de outras épocas. Ela pode ter fugido, ela pode ter corrido por aí fugindo de alguma coisa, de alguém, se machucado. Tudo são possibilidades e a gente se agarra sempre nas melhores. A delegada ouviu hoje funcionários do ginásio de esportes. Um homem que presta serviço aqui chegou a ser apontado como suspeito pelo fato de ter passagem na polícia por estupro. Qual a dificuldade nesse tipo de investigação? Na verdade, no momento, estamos tendo dificuldade com as oitivas das testemunhas, que são bem contraditórias. São crianças entre 11 e 12 anos, então as oitivas são bem difíceis. A mãe faz um apelo a quem possa dar alguma informação sobre o paradeiro de Vitória. Eu peço que essas pessoas, que eu sei que alguém levou, que a minha filha jamais sairia sozinha, então eu peço que essa pessoa devolva ela. Eu não quero saber, não quero ficar, vou prender. Não, olha, quem é a justiça, a minha justiça para essa pessoa é de Deus. Bem, vamos conversar com o comentarista de segurança pública, Jorge Lordello, sobre esse assunto. Boa noite, Lordello. Muitas possibilidades aí, né? O que pode ter acontecido com a menina Gabriele? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Caso dramático, caso que preocupa todas as famílias do Brasil, porque sempre fica essa dúvida. O que aconteceu com Gabriele? Augusto, a experiência diz o seguinte: 2 possibilidades. Primeira, nós chamamos de desaparecimento voluntário, ou seja, é quando o desaparecido ou desaparecida resolve fugir de casa. Em quais motivos isso ocorre, Augusto? 3 motivos. O primeiro deles é briga familiar. A pessoa briga, recebe uma bronca e resolve sair de casa. Segundo motivo é quando essa pessoa tem algum relacionamento, a família não aceita e esse menor de idade resolve fugir de casa também. E o terceiro caso é a internet, é quando o seu filho menor de idade conhece alguém pelas redes sociais, pelos aplicativos, sites de relacionamento e marca um encontro com um desconhecido. Mas o que ficou apurado até o presente momento é que me dá a impressão, Augusto, que não tem um desaparecimento voluntário. Por quê? Gabriele não brigou com os pais, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Gabriele não tinha nenhum tipo de relacionamento. E outro dado importante, ela sai de casa e deixou o celular em casa, juntamente com seus documentos, ou seja, ela sai de casa sozinha. Nesse aspecto, só resta a outra possibilidade, que é o chamado desaparecimento involuntário. Ou seja, é quando, por algum fato estranho, motivado por terceira pessoa, acaba ocorrendo o desaparecimento. Fato importante, cidade de Araçariguama, cidade de 17 mil habitantes apenas, 55 quilômetros de São Paulo, pertinho ali da região de Sorocaba. Uma cidade, Augusto, aonde todo mundo se conhece. Quem mora em cidade pequena sabe, difícil você conhecer alguém, não conhecer alguém nessa cidade. Por isso, o mistério.
A polícia agiu rápido, a delegada já ouviu mais de 20 pessoas. Os cães treinados da Guarda Municipal estão fazendo uma varredura numa região de mata, mas até agora nada foi localizado. Agora, Lordelo, essa imagem que a gente está vendo atrás de você, né? As câmeras de segurança mostram Gabriele andando de patins e o que parece ser dois jovens atrás. Isso pode ajudar na localização da garota? Amanda, essas imagens são fundamentais para a polícia, para a delegada de Araçariguama, tentar traçar o que aconteceu na sexta-feira passada, com o início das 13h30 da manhã. O que nós verificamos nessas imagens? Realmente, Gabriele saiu com seus patins, pois ela gostava de patinar. A polícia descobriu, ela não leva celular, ela não leva documento, nada, cidade pequena. Ela saiu para fazer o exercício com patins num ginásio nas proximidades de sua casa. Fato interessante, a gente observa pelas imagens que duas pessoas estão próximas de Gabriele. A delegada já localizou essas pessoas, a delegada já entrevistou e interrogou essas pessoas, mas até agora não há nada que possa linkar essas pessoas ao desaparecimento. Mas as imagens são importantes porque mostra uma menina, pelo menos pelas imagens, que ela não pretendia fugir. Quem quer fugir, Amanda, não sai de patins. Quem quer fugir, não deixa eventualmente o celular em casa. Ela realmente saiu de casa às 13h30 da sexta-feira da semana passada para passear de patins e até agora não retornou. Que outros casos podem acontecer aí quando há esse desaparecimento de crianças, Lordelo? Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, é possível que isso possa acontecer também? Augusto, é interessante o que você falou, porque nas redes sociais hoje me bombardearam de perguntas. Lordelo, pode ser caso de tráfico de órgãos, pode ser tráfico de crianças. Primeiro, que a gente tem que entender que a Gabriele não é mais criança. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, já se trata de uma adolescente, ela tem 12 anos completo. Mas, Augusto, não me dá a impressão que nós chegamos nesse patamar de violência, de tráfico de uma jovem ou tráfico de órgãos, pois se trata de uma cidade muito pequena. A minha experiência me diz que talvez uma pessoa conhecida abordou essa moça, porque volto a repetir. Né, sim, a gente viu. Eu procurei diversas fotos da Gabriele e realmente quando você olha, Augusto, você tem toda a razão. Não dá a impressão que ela tem 12 anos, mas tem. Uma menina bonita, mas uma menina que saiu com uma roupa de ginástica. Ela saiu com os seus patins para sair, por isso a preocupação dos pais. Agora, normalmente, Augusto, quando a gente se fala do desaparecimento voluntário, normalmente você encontra o seu filho de 2 a 3 dias. Os filhos não conseguem ficar longe de casa mais nesse período. Só que o desaparecimento ocorreu sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda e hoje já terça-feira. Por isso, é óbvio, a preocupação dos pais. Mas a gente está percebendo o empenho da Polícia Civil de Araçariguama, da Prefeitura, Polícia Militar, em encontrar inicialmente uma pista que possa levar ao paradeiro dessa moça. Agora, Lordelo, uma pergunta importante. Qual a orientação para os pais na segurança com seus filhos, né? Porque é uma linha tênue ali. Eles devem deixar seus filhos caminharem sozinhos nas ruas, tem que ser mais vigilantes. Qual a orientação? Manda, a sua pergunta é fundamental, porque todo mundo que está acompanhando o caso dramático do desaparecimento da Gabriele acaba projetando o seu filho nessa situação. E um fato muito triste para o nosso Brasil é que eu me recordo que há 25, 30 anos passados, me recordo quando estudei em colégio público, ginásio, e o primário e o ginásio, eu me recordo que era muito comum os filhos, crianças, brincarem nas ruas, nas calçadas e principalmente irem ao colégio sozinhos. Hoje, nós verificamos, Amanda, que cada vez mais isso se torna impossível e os pais normalmente fazem o quê? Ou levam os seus filhos para a escola ou contratam o serviço de peru escolar. Tudo por quê? Porque a gente verifica hoje nas ruas, não só das grandes cidades, mas das cidades pequenas, você não vê mais criança nas ruas, porque há essa preocupação das famílias com o que pode acontecer com o seu filho, eventualmente nas ruas. Agora, numa cidade como Araçariguama, uma cidade pequena, pacata, bonita, a menina de 12 anos não era mais criança, foi passear de patins, mas até agora não retornou, Augusto, Amanda. E Lordelo, você tem mais alguma informação sobre esse caso? Olha,
Augusto, você sabe que eu tenho muitos informantes, a gente recebe muita coisa, tá? O que a gente ficou sabendo de informação extraoficial é que 2 ou 3 pessoas na região fizeram denúncias anônimas dizendo o seguinte: olha, foi visto um carro parando e esse carro teria chamado Gabrielle. E ela, eventualmente, foi conversar com essa pessoa. Então, existiu essa pista, não se sabe ainda se é certeira, mas a gente parece que também tem uma informação que a delegada localizou um carro que poderia ser, eventualmente, utilizado por levar a menina, a moça de 12 anos. Esse carro já está sendo passado pela perícia para verificar, eventualmente, se confirma ou não essa denúncia. Nesses casos de desaparecimento, Augusto, qualquer pista, o delegado de polícia ele tem que se pegar a qualquer fio, qualquer informação para se tentar eventualmente chegar a esse paradeiro. Outro dado importante é que a Polícia Civil já está procurando na cidade outras imagens de câmeras e por isso que eu peço que principalmente as cidades pequenas façam um investimento no chamado monitoramento público. É você ter na sua cidade diversas câmeras, pois nesses casos é fundamental para se começar com essa pista para a polícia chegar ao paradeiro da jovem Gabrielle. Obrigada, Lordelo. Boa noite. Não aconteça nada nesse caso, né, Lordelo? Fé. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender os efeitos da condenação do petista no caso do triplex do Guarujá. A estratégia dos advogados era tirar Lula da prisão para que ele pudesse participar da campanha eleitoral, pelo menos até o julgamento de um recurso especial pela 5ª turma do STJ. A defesa de Lula fez o mesmo pedido ao Supremo Tribunal Federal. A decisão, que não tem prazo para acontecer, cabe ao ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no STF. Há 2 dias do pontapé inicial do Mundial da Rússia, a maioria dos brasileiros perdeu o interesse pela Copa. E o comércio sentiu o reflexo desse recorde negativo. O verde e amarelo apareceu com timidez e se espalhou pelas ruas do centro do Rio. Mas a camisa canarinho da loja ainda aguarda a chegada do torcedor. A verdade é que ainda paira no ar um certo abatimento. Antigamente tinha mais, pessoal decorava mais as ruas. E agora você não tem visto quase rua decorada, parede. Existe mesmo um desânimo no pessoal. Mas eu acho que à medida que ele vai vencendo, o pessoal vai animando. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, o desinteresse pelo Mundial da Rússia bateu recorde e chega a ser pior do que em 94, quando a seleção embarcou desacreditada para os Estados Unidos. É a primeira vez que mais da metade da população não demonstra interesse pelo evento. O cenário político do país, a crise econômica e, claro, o inesquecível 7-1 para a Alemanha contribuíram para esse resultado. Estou vendo poucas ruas enfeitadas porque está faltando dinheiro. Eu acho que a gente vê muita ostentação nesse meio do futebol e a gente que trabalha e corre atrás com tão pouco. Não tem muita bandeira, não tem gente com camisa. Acho que a população está toda desmotivada de um modo geral pela situação política do país. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, apenas 24% das famílias têm a intenção de comprar produtos relacionados à Copa. Esse percentual representa menos da metade dos registros de intenção de consumo de 2014. Por aqui, a expectativa é a seguinte: como o brasileiro deixa tudo para a última hora, pode ser que o comércio ainda fature. Está crescendo agora nessa última semana. Ontem mesmo vendeu bastante, essa hora estava lotada. E se depender da Marcela, a empresa onde ela trabalha terá motivação de sobra para torcer pelo Brasil. Ela veio buscar acessórios para colocar os funcionários em clima de Copa. Estou animada, né? O nosso país às vezes deixa a gente meio para baixo, mas acho que é sempre bom comemorar. E olha, pela primeira vez desde que a seleção brasileira chegou à Rússia, a equipe de Tite treinou em Sochi. O trabalho foi bastante movimentado dentro e fora de campo. Hoje foi feriado nacional por lá, dia da declaração de soberania estatal da Rússia. E com muita gente de folga, já viu, né? O treinamento foi aberto e sobrou calor, inclusive com direito a ovadas entre os jogadores. É um mar de gente chegando.
4.000 ingressos foram distribuídos para moradores de Sochi e torcedores brasileiros. Os locais vieram mais tímidos, com as crianças gritando de maneira meio sem jeito o nome dos craques. Já os brasileiros, sempre aparecem ou se fazem representar, como nesta bandeira, onde quem não veio deixou sua mensagem. Essa galera tá contigo aí de alguma maneira? Tá comigo no coração e aqui na seleção brasileira. Eu tô acompanhando a seleção desde o começo. Treino aberto, sem restrições e nada muito revelador em relação ao time que estreia no domingo. Isso parece ter deixado os jogadores mais à vontade. Clima perfeito, né? Sol, a gente fica feliz pelo carinho, né, da torcida, da galera, te agradece todo o apoio. No gramado, grupos divididos. Uma corridinha para uns, 2 toques para outros e algumas jogadas de gol. Deu até para jogar ovo nos aniversariantes. Fagner, que fez 29 anos ontem, e Felipe Coutinho, que completou hoje 26 primaveras. Quem ganhou um presentão mesmo foi esse menino russo, que vai levar o Brasil para casa. Amanhã sim, tem mistério. O Brasil treinará em 2 períodos e um deles será fechado. Também é uma coisa que a gente gosta, de ter o carinho, sentir o carinho do torcedor, poder retribuir também esse carinho, né, de ter um contato. É um momento em que a gente pode ter um contato maior com eles e eles conosco. Foi o primeiro treinamento oficial, simples, técnico, tático, alguma parte física, mas hoje o Brasil descobriu que pode ter um outro adversário nessa sua preparação antes da estreia e também, por que não dizer, durante toda a Copa do Mundo. Esse adversário vem lá de cima, ó. Um calor, sol forte que incomodou bastante hoje. Falando em calor, hoje é dia dos namorados no Brasil. E Alisson, o goleiro, ficou de saia justa ao ser perguntado se tinha mandado mensagem para a esposa. O dia dos namorados aí até me quebrou um pouco, eu ainda não postei a foto. Nosso goleirão esqueceu, mas o resto da galera não quis correr riscos não. Com as patroas, eles fizeram bonito nas redes sociais. Que o amor ajude a trazer o Hexa. De Sochi, Luciano Júnior para o Rede TV News. E agora vamos dar um giro pelo mundo da Copa. A Argentina também promoveu um treino aberto. A Associação de Futebol do país distribuiu ingressos, mas muita gente ficou de fora, inclusive este menino russo que estava com o uniforme do Brasil. Será que foi proposital? A seleção mexicana recebeu a visita do cantor Maluma, famoso entre os boleros. Maluma, que é colombiano, até tentou bater uma bolinha, só que não deu muito certo não. Na França, nada de festa. Mbappé sofreu uma dura entrada no treino e deixou o campo mancando. Horas depois, tranquilizou a galera dizendo que estava tudo bem. Depois de fazer a alegria dos fãs no treino do Egito, Mohamed Salah voltou a campo hoje e aumentou as expectativas para estrear na Copa contra o Uruguai na sexta-feira. Mas confirmação mesmo só horas antes da partida. Nada de Tite. O Real Madrid anunciou seu novo treinador, será Julián Lopetegui. Atualmente ele dirige a seleção da Espanha. Depois da Copa ele fica no Santiago Bernabéu por 3 temporadas. Uma criança foi proibida por um segurança de comer dentro do shopping da Bahia, em Salvador. Um vídeo foi postado nas redes sociais e causou revolta. A criança tinha pedido um lanche para um jovem, que decidiu ajudar e convidou o menor para comer no shopping. Vendo o caso, o segurança proibiu a criança de comer dentro do estabelecimento. Tudo foi registrado e um vídeo postado nas redes sociais. Tô querendo dar o almoço aqui ao menino aqui, ó, o segurança tá se rejeitando aqui, ó. Falando que vai me tirar do shopping à força, vai tirar o menino, bora ver. Eu queria ver se fosse seu filho que estivesse na rua passando fome. Eu queria ver, ele vai comer, ele vai comer. Então, chame a gerente, chame o segurança, quem é seu supervisor? Chame o supervisor aí, Pronto, bora ver. Ele vai comer, menino, ele vai comer, vai comer. Em nota, o shopping da Bahia pediu desculpas pelo ocorrido e disse que a postura adotada não condiz com o treinamento recebido pelos funcionários. Em Amsterdã, o museu dedicado à vida de Anne Frank lançou hoje um tour virtual pela casa onde a judia viveu com a família enquanto tentava escapar dos horrores do Holocausto.
A turnê virtual foi feita para marcar o aniversário de 89 anos da judia Anne Frank, se estivesse viva. No passeio de 25 minutos, é possível ver os apertados cômodos onde a família se escondeu entre julho de 1942 e agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. A família descoberta foi mandada para um campo de concentração, onde apenas o pai de Anne sobreviveu. Otto Frank publicou as anotações da filha, que se tornou um dos símbolos de esperança em plena era nazista. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.